Saudamos a todos os irmãos e as irmãs que estão conosco nesse trabalho, a todos os internautas que nos acompanham pelo Facebook, nesse trabalho do Centro Espírita Casa do Consolador Prometido. Lembrando que essa reflexão ela sempre fica gravada no perfil da Casa Espírita e os irmãos podem assistir no horário que melhor lhes aprouver, né? Temos uns avisos para dar aqui para todos aqueles que nos acompanham. Nós temos um trabalho de pedimos a colaboração da doação de alimentos para montar as cestas básicas que são distribuídas às famílias carentes e que são previamente cadastradas na Sociedade Espírita. Também deixamos o convite para todos aqueles que quiserem participar dos grupos de estudo, reflexão doutrinária. Basta que coloquem até nos comentários ou nos mandem por mensagem do Facebook o número do telefone celular, lembrando que se de outra cidade, nós estamos na cidade de Santa Maria, se for de outra cidade, de DDD diferente, que coloque o DDD, e o convite é para o grupo da segunda-feira, onde está sendo feita uma reflexão, das 20 às 21 horas, do livro Mãos Vazias, psicografado por Divaldo, ditado por Joana de Ângeles. E o outro grupo, nas quartas-feiras, também das 20 às 21 horas, fazemos uma reflexão de O Evangelho segundo o Espiritismo, sendo meia hora de exposição de um tema, de um capítulo. Os capítulos são colocados de forma sequencial, e após essa meia hora, aqueles participantes do grupo de estudo poderão fazer algum comentário ou interagir com os demais participantes. Lembrando que os nossos grupos de estudo, tanto da segunda quanto da quarta-feira, acontecem pela plataforma do Google Meet. Por isso, torna-se necessário a pessoa nos mandar o número do celular, que nós incluiremos aquele que assim desejar nos grupos de WhatsApp. Temos aqui, então, nessa noite, o nosso irmão Gustavo, trabalhador da Sociedade Espírita lá de Joaquina, e também um trabalhador itinerante, né? O Gustavo é um trabalhador da causa espírita, né, Gustavo? O Gustavo é trabalhador da causa. Ele tem seus compromissos na casa, mas ele é da causa, né, Gustavo? Sim. Então, nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Gustavo, né, que vai fazer a nossa reflexão dessa noite. E lembrando, o pessoal que está nos assistindo, comentem, questionem o Gustavo, ele está doido para ser questionado, né, para ser, como diz, colocado contra a parede. Então, estamos aqui abertos aos questionamentos, abertos aos comentários. A proposta desse trabalho Pétalas de Esperança é uma interação entre os internautas e o nosso irmão, o expositor, que vai fazer a reflexão que em pauta nessa noite, o nosso companheiro Gustavo. Então, fique à vontade, Gustavo, e a tela é sua. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. É um prazer conversar com o pessoal do Consolador, porque há muitos anos nós trabalhamos lado a lado ao Consolador, muito mais antes, quando tínhamos menos compromissos. Nós participamos com alguns cursos, palestras, durante muito tempo, nesta casa que realmente acolhe com o coração a todos os que se aproximam. Sempre nos sentimos muito bem, com inspirações muito boas neste local, com as pessoas também. O Ney é um amigo de muito tempo, né? Ney não podemos falar, senão a idade começa a aparecer, é melhor a gente não falar muito em tempo. E outros tantos, né, amigos dos cursos, das palestras, daquelas coisas que o Espiritismo nos propicia, vamos pensar assim, desses encontros, que muitos deles têm marcas não só dessa reencarnação em trânsito. Certamente essas amizades mais fortes, esses convites de trabalho nessas casas todas, devem ter ligações bastante grandes do passado, o que nos aconchega, nos aperta o coração cada vez que nos encontramos. Um abraço fraterno a todos.
Pedimos a Jesus, neste momento, e aos bons espíritos, ao Pai de amor, que nos possa proteger, para que tenhamos nos 20 próximos minutos uma conversa, e dentro dessa conversa uma interação, que é fundamental para que consigamos desenvolver a doutrina dos espíritos, mesmo sem ser com a presença de todos. Esses trabalhos das lives nos propiciou muito mais do que nós esperávamos. Faz mais ou menos um ano que começamos, né, no Lar de Joaquina, que é a nossa casa máter hoje, né, passamos um bom tempo, já tivemos vários cargos, inclusive por ali, mas temos um grupo de estudos nas quartas-feiras, além de um grupo que nós chamamos de Fórum do Espiritismo, que é bem interessante, porque ele é assim, ó, você não precisa ser espírita para participar do fórum. É um local aberto, uma discussão de 1h30 todas as quartas-feiras. Estamos na folga que a pandemia nos deu, mas assim que as condições voltarem ao normal, nós fazemos sempre presencial esse fórum, e é de grande valor. Muita gente já bateu as portas ali, às vezes com algum tipo de necessidade, é um pouco diferente de uma palestra, pode ter uma conversa um pouco mais próximas, e não se deseja até que avolume muitas pessoas, mas em torno de 20 pessoas, dá uma conversa circular muito interessante. No dia que alguém quiser aparecer, o Ney sabe os horários aí também, o pessoal do Consolador também sabe, é só passar, que vai ser sempre um prazer recebê-los em nossa casa. O tema de hoje, escolhido pela casa e por nós, principalmente, foi a nossa sugestão, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né? Exatamente na busca do entendimento dessas consolações necessárias para o período que estamos convivendo, com bastante dificuldades de entender o que exatamente está acontecendo, às vezes nos perguntamos, né? As explicações que nos são dadas, às vezes, também não nos enchem o coração nem a razão. Então, é preciso que nós, de alguma forma, passemos a escutar o que os outros têm a dizer sobre tudo isso. O Divaldo, eu já vi falando alguma coisa, e outros tantos palestrantes famosos aí, né, já disseram algumas coisas. Mas o que importa é que, neste momento, estamos atravessando, há mais de um ano, uma pandemia das piores que houveram até agora. É claro que nós não vivemos as anteriores, né? Como a gripe espanhola e outras tantas que também foram de um número de desencarnes muito grande. E é interessante porque agora realmente é uma coisa exorbitante, né? E a única esperança que nos resta, além de toda a esperança do lado material, vamos pensar assim, é exatamente o fato de que as vacinas parece que estão começando a resolver a escassez dos hospitais, das salas das UTIs, né, onde alguém que precise esteja com um problema respiratório maior ou qualquer outro problema possa utilizar. Chegamos a um limite, né, todos lembram, mês passado, mas parece que agora as vacinas avançando, elas também vão dando um espaço para que consigamos, de alguma maneira, sobreviver a essa intempérie. Essa semana, na terça-feira, era a vacinação dos 62 anos, e como já estão à beira dos 63, foi muito interessante tomar a vacina, porque dá uma certa segurança, apesar de que os cuidados têm que se manterem da mesma forma. Os usos da máscara e outras tantas coisas. Mas vamos dizer assim, um primeiro passo. Interessantíssimo, porque dificilmente, sem a participação do mundo espiritual, a ciência chegaria a uma vacina tão rápido quanto chegou a essa. Para uma doença com grandes mutações, dali a pouco tem uma vacina que consegue, vamos dizer assim, resolver bem até, né, como 70%, 80% do que está sendo utilizado a partir das segundas doses. É bastante, se nós formos pensar. É muito. Graças a Deus, já estamos, então, de alguma maneira, parece mesmo um pouquinho distantes, mas estamos caminhando para voltar a uma normalidade que talvez nunca mais seja tão normal como era antes, mas é o do planeta que nós estamos vivendo. A Terra é
lugar de expiações e provas, é um mundo de expiações e provas. E o que caracteriza esses mundos? A predominância do mal. Vocês vejam, nós pegamos uma televisão, um rádio, pegamos um jornal, e nós vemos o mal espalhado ainda por todos os cantos. Como seria bom que não fosse mais assim, mas ainda é. E nós estamos plantados nesses locais, nós estamos nascidos, renascidos nesses lugares, e vamos precisar sempre ter força o suficiente para, de qualquer forma, vencer as intempéries em todos os sentidos. Nós precisamos contar com a nossa razão, com a nossa responsabilidade, com a maneira de pensar, para que tenhamos cada vez um mundo melhor. Porque também esses mundos se caracterizam não só pelo mal praticado, mas pelo mal pensado, muitas vezes. Então é preciso que nós pensemos melhor, que tenhamos em nós aquela fé. Uma fé inabalável, tão difícil de se conseguir. Existe aquela fé nata que nasce conosco. Aquele que lá, o indivíduo lá no fundo da Amazônia, sabe o que nós estamos falando sobre a fé. É o fato de acreditar que existe um ser superior e que esse ser superior, de alguma forma, tem ligações fortes com cada um de nós. Somos filhos, somos criaturas desse grande Criador. E, portanto, mesmo em meio às dificuldades, é preciso que tenhamos muita fé. É sobre isso, então, no capítulo 5, lá nas instruções dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, o bem e o mal sofrer. É o tema que nós vamos nos referir hoje. Então, é esse sofrimento, quando não nos traz nenhum tipo de consolo, de busca de entendimento da vida, certamente terá muito pouco proveito. Agora, se começarmos também a trabalhar em nós a resignação, resignar-se significa nós, de alguma maneira, acreditar que nós estejamos passando por um período de dificuldade, mas que também vai acabar como outros tantos. Nada é tão perene assim aqui na Terra. Então, ele vai passar. Agora, realmente, vamos dizer assim, surge essa questão que nós precisaríamos de uma fé um pouco mais racional, buscando entender todas as coisas. E é nisso que o Espiritismo se baseia. Porque aquela outra fé, que é baseada nos dogmas, nós acreditarmos e, às vezes, pensar que o grande efeito da fé é quando nós não entendemos, também não serve mais para os dias de hoje. É preciso que nós, aos poucos, busquemos a entender. Difícil? Sim. Ninguém está dizendo que é fácil se viver num período de grandes dificuldades. Mas se crermos em Deus, se a nossa fé estiver proporcional àquilo que nós realmente pensamos que somos, já vai melhorar bastante as condições, e é isso que a gente busca, que melhore as condições para todos. Tem alguns ensinamentos embutidos muito difíceis de serem aceitos. Nós ainda temos a questão da morte, num termo popular, do desencarne para nós espíritas, com uma aceitação ainda muito baixa. Nós não conseguimos entender tudo isso. Mesmo os espíritas choram, sofrem muito, principalmente porque falta nos pensar que Deus nunca separa quem se ama, que mesmo as distâncias entre os mundos, na verdade, estamos habitando um mundo muito, muito, muito próximo. É como se existisse uma nuvem, uma bruma entre o mundo físico e o mundo espiritual. E é assim que é visto cada vez mais. Antigamente, lá no passado, nas doutrinas não se falava em vida após morte. Ninguém falava sobre isso. Diziam, então, que nós sobreviveríamos ao corpo físico, em todas aquelas doutrinas ditas espiritualistas, aquelas que nós acreditamos na vida após a morte. Mas coube ao Espiritismo falar um pouco mais sobre isso, aprofundar um pouco mais esta questão do desencarne, para que nós entendamos que o nosso verdadeiro mundo não é aqui. Nosso verdadeiro mundo é o mundo dos espíritos. Nós estamos num estágio maravilhoso. Um dia desses, quando ainda estávamos com um público na casa espírita, partir.
ainda brinquei, tem um ônibus, um aeróbus, talvez, preparado para levar aqueles que já estão preparados, esperando que aqueles que querem realmente partir do nosso mundo que nós habitamos. Então, ninguém levantou a mão. E alguém lá, uma senhora muito conhecida, muito amiga, disse assim, eu até gostaria. Eu disse, amiga, Catarina, o nome dela, muito amiga há muitos anos. Eu disse, Catarina, tu está dizendo isso porque a tua idade já permite certas coisas daqueles que estão um pouco mais tempo na Terra. Mas se fosse um filho teu? Ah, isso nunca. Então, é essa ligação que nós temos. Realmente é como se fosse uma tabela em nós. Aqueles que são mais jovens deverão ficar mais tempo na Terra. Aqueles que estão já com a idade um pouco mais avançada poderão, quem sabe, deixá-la, mas assim mesmo as ligações estarão muito fortes. Queria lembrar a todos que a sobrevivência do espírito sobre o corpo físico, já desencarnado, é tênue, é permanente. Depois de criados por Deus, nós simplesmente não temos mais o que fazer a não ser vivermos. Em várias oportunidades, sim, as oportunidades reencarnatórias que nós estamos recebendo estão cada vez com maiores condições para que nós entendamos. Entender total o plano divino? Não. Não é para entender total. Ainda. Nos falta, talvez, a capacidade de entender aonde Deus, ou o que Deus espera de nós. Nós perguntamos tantas vezes, mas saibam que sempre é o melhor. Deus espera que nós tenhamos o melhor, não importa em que espaço nós estejamos. Nas noites, separado o corpo, separado o espírito do corpo, enquanto o corpo físico descansa, o espírito, que não é materializado, não precisa descansar, ele pode ter, sim, encontros à noite, sair do corpo, em trabalho, muitas vezes, outras tantas vezes em visitas. Quando visitamos, e eu perguntaria a todos vocês, quem que nunca sonhou com um ente querido já desencarnado, muito próximo? Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, enfim, toda a linhagem familiar daqueles que já vivemos sobre o mesmo teto, mas que já não pertencemos diretamente ao mesmo espaço. Quem nunca sonhou? E ao sonhar, esse espírito, essa pessoa para nós, que às vezes nós conseguimos pensar assim, estava semelhante ao que era na Terra? Foi bom aquele encontro? Foi suficiente? Nós acordamos no outro dia com aquela sensação tão boa. Sonhei com meu pai. Foi um sonho maravilhoso. Ah, coisa boa me lembrar dele, dos abraços, daquela conversa firme que um pai tem que ter com seus filhos e outras tantas coisas assim. Importantíssimo para nós que tenhamos isto, que mesmo que os outros pensem assim, eu acho que o Gustavo está inventando alguma história, a gente tenha a certeza que fizemos aquela visita durante aquela noite que foi transformadora para nós. É nisso que nós precisamos, de alguma forma, acreditar. Trouxe também para vocês uma pequena história sobre o Bartimeu. Quando Jesus aproximava-se naquela semana ali onde aconteceu o martírio, naquela sexta-feira, na segunda, Jesus havia pedido aos apóstolos que começassem então a encontrar um local onde ele pudesse ficar em Jerusalém, porque realmente ali ele sairia, então, a sua caminhada, que não era tão curta, se falava em 60 quilômetros, talvez mais ou menos isso, aonde ele iria a Jerusalém, né, para as festividades da Páscoa. Mas mesmo assim, Jesus, com o conhecimento que tinha e com a aproximação dele do Pai, ele sabia que aqueles acontecimentos ali eram prováveis. Tanto que ele fala para o Pedro, antes da meia-noite me negará 3 vezes. Vocês lembram dessa história, desta passagem, vamos dizer assim, e outras tantas coisas que ele conseguia prever
pela sua enorme ligação com o mundo espiritual, muito mais espírito do que corpo, um pouco diferente de nós, que às vezes somos muito mais materializados do que espiritualizados. Então Jesus inicia aquela caminhada e ia passar em Jericó, uma cidade que era uma cidade marcada pelo comércio, tinha um pouco mais de habitantes naquele lugar, enfim, e Jesus passaria por ali. Mais ou menos movimentando uma pequena multidão, ele caminhou, então, adentrando aquela cidade. Na outra ponta da cidade, na saída dela, existia um cego de nascença chamado Bartimeu, chamado o cego de Jericó. Esse está em Marcos, né? No capítulo 10, versículos 46 a 52. Então, estava Bartimeu no local que ele sempre estava, na saída da cidade, numa estação, tipo um barranco, uma coisa assim. Ele acampava sob uma árvore e esperava, esmolando aqueles que passavam por aquele lugar. Quando Bartimeu soube da passagem de Jesus, se pôs aos gritos, e naquela aproximação, os apóstolos como que iam um pouquinho à frente e disseram a ele: acalma-te, acalma-te, por favor. Jesus está simplesmente de passagem. E aquilo foi se aproximando e ele cada vez gritava mais. Como se houvesse, assim, alguma coisa que chamasse muita atenção para ele. Uma esperança extremamente forte de que alguma coisa iria acontecer naquele dia. Aproximando-se mais, Jesus ouve os gritos dele. E alguém disse assim: por favor, Jesus está só de passagem por este lugar. E ele continuou gritando, até que Jesus disse assim, como disse aquela vez lá da criancinha que se aproximou, que ele disse aos apóstolos: deixai vir a mim as criancinhas. Em Jericó, ele pediu então que deixassem ou que trouxessem Bartimeu até ele, para que então pudesse conversar com ele. Bartimeu sentado àquela beira da estrada, tinha um manto sobre as costas, um cobertor, alguma coisa que ele parece não retirava nunca aquilo. Com aquela apreensão da aproximação de Jesus, ele simplesmente retirou aquele manto das suas costas e continuou assim. Os apóstolos chegaram mais perto e Jesus pediu que levassem até ele o Bartimeu para saber exatamente o que havia naquele coração em desespero, que gritava tanto por uma solução. Nunca passamos por isso, será? Nunca estivemos como que sentado à beira da estrada, aos gritos, esperando algum tipo de solução daquilo que às vezes nós não conseguíamos resolver? Um período de desemprego? Alguma dor em família? Outras tantas vezes, quantas vezes sentamos à beira do caminho, no aguardo da manifestação de alguém que nos possa ajudar? Bartimeu aproximou-se e Jesus pergunta a ele: o que quer que eu faça? Disse a ele. E repetiu a frase: o que quer que eu faça? E falou o nome dele. O que você quer que eu faça, Bartimeu? Mostrando a intimidade de Jesus com todos nós. Ele conhece cada um de nós. Está sempre proposto a ajudar. Está sempre se propondo, se aproximando de nós, trazer aqueles bálsamos transformadores, curadores, capazes de ativar em nós aquela fé, aquela esperança, aquela busca de um bem-estar que certamente sem ele, no momento evolutivo que estamos, num período em que a Terra atravessa por tantas dificuldades, nós dificilmente conseguiríamos, né? A não ser aquelas alegrias passageiras daqueles que, materializados, pensam às vezes que a solução das coisas estão ligados diretamente às posses ou a coisa que possamos carregar nos nossos bolsos, simplesmente, ou num cofre de um banco. Nós que estamos um pouco mais espiritualizados, sabemos que não é assim. É preciso muito mais do que isso para se sonhar em ser feliz na Terra. É preciso que tenhamos esta fé inegável, essa resiliência em muitos momentos em que as dores nos parecem tão sequenciais que ficamos a pensar: meu Deus, o que tu espera de nós?
Nós, como não conhecemos todos os planos divinos, não conhecemos, então é como se de alguma maneira, às vezes, não conseguíssemos entender. E nós vitimizamos. Não vou dizer que em alguns momentos é bastante difícil, mas é preciso que tenhamos esta fé inabalável e pensar que somos filhos de um Pai bondoso, caridoso e que nos assiste em todos os momentos. Bartimeu fala que quer ver. E naquele instante, quando aquele desejo forte, nascido daquela esperança, daquela fé quase que inabalável, como ele mesmo havia falado sobre a fé que remove as montanhas. Não são as montanhas físicas que são removidas pela fé, são as montanhas que muitas vezes nós mesmos colocamos à nossa frente e criamos enormes dificuldades e temos enormes dificuldades de ultrapassá-las. Bartimeu, no momento em que fala isso, passa a enxergar novamente. Imaginem as imagens que ele nunca havia visto até ali. O que deve significar para alguém ver imagens que nunca havia visto? Um dia de sol, um céu azul, aquele vento que nos toca, aquelas coisas que nós todos conhecemos, as belezas da natureza. Uma flor, enfim, um fruto de uma árvore. Essas maravilhas que nós temos na Terra, mesmo com todas as dificuldades momentâneas que possamos estar passando. Isso está todo ali disposto para cada um de nós. Significado incrível quando Bartimeu, a levantar-se, solta-se daquele manto que carregava as suas costas. Acho que nós também deveríamos soltar, às vezes, os nossos mantos. Os mantos, assim, ó, para que pudéssemos chegar mais perto do Pai de amor. Para que sentíssemos, sem todas essas coisas que nós criamos em volta de nós, essas dificuldades, às vezes, alguma. E assim, então, retirar esse manto na simbologia dessa linda parábola significa retirar de si essas coisas que nos mantêm afastados, às vezes, de um mundo melhor, de uma capacidade de recebermos com mais facilidade o sentimento dos outros, o sentimento de amor, o sentimento da esperança, aquela mão amiga que se coloca muitas vezes sobre o nosso ombro e diz: vamos em frente, meu irmão. É preciso que persistamos nas nossas buscas. Então, a retirada daquele manto talvez seja um chamado para nós também, que precisamos tirar e colocar no lugar disso uma confiança, uma fé, uma esperança de dias novos que vão surgir para todos. Porque nós sabemos hoje que o significado do fato do desencarne não é o fim de nada, é o retorno de alguém ao seu verdadeiro mundo, que é o mundo dos espíritos. Nós continuaremos, nós em espírito sobreviveremos a todas as coisas do efeito do espaço chamado morte. E logo ali, logo após, no outro mundo, como assim muitos desejam dizer, que é muito próximo, que é embolado entre nós, muitos espíritos voltam às suas residências, a seu trabalho, a seus amores, aos seus desamores, aos seus vícios, após deixar o corpo. E a partir disso, muitos voltam às suas casas, ou aos locais que costumavam ir. Seja aquele que é acostumado a beber nas esquinas, certamente após deixar o corpo, retornará. Aquele que tem os vícios retornará em busca de satisfazer-se com esses vícios materiais que precisamos, de alguma forma, também nos tirar dos nossos ombros. Mas não esqueçam também que, além desses vícios, existem os vícios morais, da mentira, da inveja, de outras tantas coisas, da maledicência, que talvez seja um dos piores. Precisamos, o quanto antes, retirar o manto de todas essas coisas do mundo, dessas coisas que o espírito vem carregando há tanto tempo em suas costas, comprometendo reencarnações pós-reencarnações, exatamente por não conseguir mudar, ou quem sabe não conhecer o quanto o orgulho, a vaidade, o egoísmo ainda nos causa um prejuízo enorme na nossa evolução como espíritos eternos. É preciso que, hora dessas, passemos a abrir melhor os olhos para entender
que a vida precisa ser vivida em sua completude, no sentido que, buscando melhorarmos-nos, melhore o mundo que está ao nosso redor. Basta uma família organizada, onde o amor esteja ali instalado, para que os filhos saiam dali com amor para a vida, para que aqueles que formam a família também sintam que tem um lugar, que no final do dia, no final da noite, enfim, abrigados sobre o mesmo teto, tenhamos então a felicidade de convivermos uns com os outros, para que dali surjam para muitas e muitas outras oportunidades aquele chamado que Jesus fez com tanto cuidado para nós, que o amor estivesse entre nós. Ama teu próximo como a ti mesmo. É assim que Jesus falou conosco. E é assim que eu falo nesta noite, encerrando a minha primeira participação. Amemo-nos uns aos outros. Muito bom, nosso irmão Gustavo. Agradeço. Temos que ter a fé de Bartimeu, né? A fé de Bartimeu, acreditar, gritar se for preciso, mas tirar acreditar. O lodo da desesperança que está diante dos nossos olhos. Né? Nós precisamos dar um up, né? Precisamos dar um ergue-te. Jesus disse para muitos, ergue-te e anda, né? E ele continua nos chamando e nos amando cada vez mais, né? Então, exatamente. Nós vemos aqui, nenhum irmão nosso quis questionar nosso irmão Gustavo, não no sentido de questionar, até porque foi uma exposição bem completa, mas pedir algum complemento. Então, nós continuamos avisando as próximas lives que a gente está realizando, Pétalas de Esperança, as pessoas têm a liberdade de pedir algum complemento, algum comentário adicional. Com certeza não faltaria capacidade do nosso irmão Gustavo de dar mais essa medicação extra, né? Acostumados ao debate, né, da nossa doutrina, e o Ney sabe disso, que debatemos, às vezes, bons tempos dentro dos estudos, né? Então, nós acostumamos também a ir respondendo sempre que somos questionados, né? Que nós vemos aqui que tem vários, o pessoal do Consolador, nossa irmã Vera, né? Nossa irmã Eleonara, nossa irmã Rosa, a nossa irmã Sinara. Sejam sempre todos bem-vindos à nossa live e lembrando que fica gravado, né? Fica aberto para as pessoas participarem quando bem desejarem. E continuamos fazendo nossos convites e até um detalhe. As pessoas podem, nos comentários aqui, até não no momento da live, até posterior, que a gente vai fazendo a conferência, colocar um tema para nossas próximas reflexões. Tá? Podem. E alguém que queira também ainda fazer algum complemento ou algum questionamento, nós também podemos receber depois, sem nenhum problema, vamos responder a todos, como costumamos responder, sem problema algum. Né? Às vezes fica uma dúvida, alguma coisa assim, sintam-se muito à vontade. Não que saibamos tudo, é lógico que não, mas a gente busca saber daí. O Ney tem uma memória bem boa, guardada em alguns livros dentro dessa cabecinha dele aí. Eu conheço há tanto tempo e sei como é que é. Então, certamente nós podemos responder outras questões quando assim desejarem. Da minha parte, queridos, gostaria muito de agradecer por este momento, um momento de encontro com o pessoal do Consolador, que temos grande carinho, com o meu querido amigo, que atravessamos já há alguns tempos juntos, alguns anos, não vamos falar muito sobre isso, você sabe, já falei no início, né? Senão vocês vão acabar sabendo da nossa idade, o que é terrível para nós, né? Que estamos tanto tempo na Terra. Mas, de qualquer maneira, tirando as brincadeiras, deixo o meu abraço fraterno, um pedido a Jesus que possa
habitar vossos lares, vossos corações, e nessa habitação encontrem em todos nós os Bartimeus que estamos por aí, os Zaqueus que estão em busca, às vezes, de soluções, e outros tantos que nós, de alguma forma, atravessando esses períodos de dificuldade, possamos buscar os recursos nesse Pai de amor, em Jesus, na espiritualidade amiga que está sempre próximo de nós, dispostos à ajuda. Não esqueçam nunca sobre isso. Nunca se desesperem. Não há nenhum motivo. De forma alguma, busquem no mais profundo de si as suas ligações, né? Não desacursoem, como diz um velho amigo meu que repete essa palavra muitas vezes, não desacursoem isso, e nem desanimem. O desânimo, ânimo, vem da alma, ânima, alma, desânimo, é como se em algum momento nós ficássemos, então, sem alma, tão bloqueado que podemos ficar num momento de desânimo, nem nós nos reconhecemos. É preciso que tenhamos coragem, a coragem, né, daquele coração, a ação da coragem, fundamental para que sobrevivamos os momentos de dificuldade. Meu abraço fraterno e até um próximo convite. Estaremos presentes com todos vocês, se assim Deus permitir. Agradecemos, então, nosso irmão Gustavo e partindo para a porta da saída, né, para encerramento dessa nossa live. Então, encerramos mais essa live, convidamos todos para estarem conosco na próxima sexta-feira. Agradecemos a todos os irmãos e que fiquem com Deus na paz do amor de Jesus.